Eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Jesus morreu. Mas você já sabia disso, não é verdade? Não é uma novidade, eu não falei que eu ia contar uma novidade para você. É um fato histórico. Jesus morreu. Mas não permaneceu morto? Aleluia! Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus começa a aparecer para os seus discípulos por um período de 40 dias. É verdade que tanto os discípulos dele, quanto nós aqui, que queremos ser também discípulos de Jesus, caminhar nas suas pegadas, nós às vezes nos sentimos órfãos. É óbvio. Quem é que vai me ajudar? Será que Deus realmente está me ouvindo? Quando tem uma pessoa na sua frente, você sabe, pela expressão facial, se ela está te ouvindo realmente ou não. Então, é uma relação que demanda fé. Até porque Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 5, que sem Ele não poderíamos fazer nada. Mas Ele morreu. Mas Ele também disse, um capítulo antes, João capítulo 14, versículos 15 e 18, ele disse assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E quem é pai sabe que não adianta nada o filho dizer que ama e não fazer aquilo que a gente pede para ele fazer. A gente às vezes diz que ama a Deus, mas não faz o que ele quer. Esse amor está meio fora da realidade. Jesus é muito objetivo. Se você me ama, você obedecerá ao meu mandamento, os meus mandamentos. E aí ele continua: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Por que Jesus falou isso? Porque ele justamente estava começando a explicar para os seus discípulos que ele iria morrer em poucos dias. Seus discípulos ficaram angustiados com aquela informação. E ele então os tranquilizou, dizendo que era necessário que ele voltasse para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse ser liberado sobre todos. E não apenas sobre alguns em momentos específicos, como veremos. Então já estava tudo previsto. Jesus já tinha avisado que ele iria morrer, que ele iria embora, mas que ele enviaria um conselheiro, o Espírito da verdade, que estaria conosco para sempre. Não apenas durante o tempo de vida de um ser humano, como foi o caso de Jesus, que morreu com 30 e poucos anos. Não apenas algumas poucas décadas. Para sempre. Foi isso que ele disse. Ele prometeu voltar, mas também prometeu que antes de voltar, estamos aguardando pela volta dele, né? Antes de voltar, logo depois de ascender aos céus, de voltar para o Pai, ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade. E aí eu lhe pergunto, já que há essa promessa, nós precisamos entrar naquele momento, e daí? Porque se nós não utilizarmos essa chave de compreensão do texto, o texto se torna apenas uma ideia, se torna apenas um conhecimento humano, que tem valor por si próprio, mas não vai afetar tanto a sua vida. Agora, se você aplicar o texto à sua vida, se você tornar aquele texto, que em palavras é morto, se você transformá-lo em ação, então ele estará vivo. A palavra do Senhor é viva, desde que a pratiquemos. Se não a praticarmos, é tinta no papel. Não vai fazer nada de bem para você. Não vai ter poder nenhum para você. Por isso que você precisa se perguntar agora:
já que estamos com o tema dos atos do Espírito Santo, este que foi enviado por Jesus, como veremos, você sabe qual é a função do Espírito Santo na vida de qualquer seguidor de Jesus, dos discípulos dele que viveram naquela época e de você também? Para que serve o Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? Eu já fui pentecostal, já fui de uma igreja pentecostal. Não era neopentecostal, era pentecostal. E lá nós acreditávamos que era necessário que você manifestasse o dom de falar em línguas para que você pudesse comprovar que tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Nós veremos no livro de Atos que não é assim. Que sim, aconteceram momentos em que as pessoas cheias do Espírito Santo começaram a falar em línguas, mas há outros momentos em que fizeram outras coisas. O falar em línguas é um sintoma, mas não é o único sintoma. E, infelizmente, nesses anos de experiência, nessa forma de enxergar a nossa relação com Deus, eu vi muita manifestação que não era real. Era emocional. Era quase uma catarse. Mas ali não havia a direção de Deus. Então, meus irmãos, precisamos compreender a ação do Espírito para não criarmos expectativas infundadas. Porque eu me lembro muito bem de algumas pessoas que não conseguiam falar em línguas. E a pressão sobre elas era imensa. E elas ficavam muito mal. O que eu tenho de errado? Por que eu não consigo? E aquilo começou a me incomodar. E aí eu fui para a palavra. Será que uma pessoa, para ter o Espírito Santo, precisa manifestar esse dom? Será? E eu descobri que não. Lógico que a minha permanência naquela denominação não durou muito mais tempo, né? Aí eu vim para a Igreja Batista. Louvado seja o Senhor. O pessoal ficou espantado, mas logo Batista? Foi o que Deus quis, né? Então, para que nós possamos conquistar esse conhecimento prático do que significa a ação do Espírito Santo na sua vida, a gente vai à fonte, à origem das ações, dos atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, que mal fala dos apóstolos, só fala de Pedro e João no início. Aí depois, Tiago também aparece um pouquinho, logo depois ele aparece, é o primeiro a morrer, e depois Paulo. E os outros? Ninguém sabe, ninguém viu. Existe toda uma tradição, né, que diz onde cada um deles morreu, porque todos foram mortos de forma violenta, né? Todos, exceto João, que morreu de velhice, mas preso. Morreu na prisão. Então, o livro de Atos não foi escrito para contar as histórias desses homens. Ele foi escrito para contar a história da igreja. Como que a igreja do Senhor Jesus se formou, se expandiu, cresceu, se fortaleceu. E tudo o que veremos tem a ver com o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro agente. Todos os demais personagens que aparecem no livro são agentes dele. É por meio do Espírito Santo que várias coisas acontecem. E eu digo para vocês que o livro de Atos vai acompanhar esse processo da expansão do Evangelho, mas não devemos olhar para ele como se fosse uma história distante.
vamos conhecer a história da igreja primitiva. Gente, é o famoso, eu volto a dizer, temos que fazer a pergunta-chave. Tá bom, e daí? O que é que isso me afeta? De que maneira isso toca na minha vida? Não é só ficar lendo, sabendo que Paulo e Silas estavam presos, começaram a cantar louvores ao Senhor e tudo, houve um terremoto, as portas se abriram, as algemas caíram. Legal, legal. Tá, mas e o que isso tem a ver com a nossa vida? Como que a gente aplica isso à nossa vida? É para isso que é essa série. É para isso. Então não é uma história distante, remota, é um desafio presente. Você tem desafios hoje, assim como aqueles discípulos de Jesus tiveram desafios lá no passado. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, mas o Espírito é o mesmo. Porque Ele veio para ficar conosco para sempre. Ele não foi embora. Ele está conosco. E meditar nas histórias de Atos, buscar a aplicação prática dessas histórias à nossa vida, alimenta a nossa alma com a esperança de que o mesmo Deus que realizou as coisas extraordinárias que veremos lá no passado, relatadas no livro de Atos, tem poder para realizá-las todas de novo na sua vida, agora, nesse momento que estamos vivendo. Óbvio que isso não significa que você verá milagres todos os dias, porque os milagres são coisas extraordinárias. Se todo dia tivesse milagre, aí passaria a ser ordinário. Qual é o milagre de hoje? Se bem que eu concordo com muita gente que diz que a própria vida é um milagre. A gente continuar vivo nesse mundo doido que a gente está é um milagre. Por muito pouco eu nem nasci. Lá em 64, meu pai levou 2 tiros. Eu fui gerado 1 mês depois. Eu poderia não ter nascido. Então, a gente nunca sabe o que está acontecendo. Existem muitos milagres que a gente não vê. Os famosos livramentos do Senhor. Então, há muito que aprendermos com o livro de Atos. Jesus morreu na cruz para nos libertar. Essa é a base de tudo, esse é o princípio de tudo. Nos libertar do quê? Do poder do pecado e das suas consequências eternas em nossa vida. Andou com seus discípulos, mas ressuscitou. Aleluia. Andou com seus discípulos por 40 dias. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 6, que ele chegou a se reunir com 500 pessoas de uma só vez. 500 pessoas. Não existe delírio coletivo com 500 pessoas. 4, 5 pessoas podem ter um delírio coletivo. 500 não. Não tem como. Não tem como. Aquele momento estava muito bom. Jesus, no seu corpo glorificado, que atravessa a parede, mas também come, também se deixa tocar, que some e aparece. Corpo glorificado, que eu creio, pela palavra, que nós também teremos, quando Jesus voltar, receberemos corpos glorificados, como aquele que ele recebeu. Eu creio nisso. Na verdade, eu já estou quase que ansioso por isso. Vem logo, Jesus, vem logo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Antes que me obriguem a comer inseto. Faltam 5 anos. Aliás, não é para botar medo em você não, tá? Mas é para te estimular a orar. Eu li essa semana 3 falas de 3 pessoas diferentes. Todos mega ultra especialistas em inteligência artificial. Os 3 disseram que a singularidade será alcançada até 2030. O que é a singularidade? Uma inteligência artificial que pensa sozinha. Tem autonomia. O que isso significa? Não sei. Mas eu sei que o Apocalipse fala de um governo global. O governo do anticristo. E todo aquele que não receber a marca da besta, não comerá. Não venderá, não comprará.
Será isso? Não sei. Né? Já alegaram tantas vezes, né? Jesus está voltando, e já 2000 anos se passaram, né? Mas prudência nunca faz falta. A gente precisa, né? Nunca é demais, desculpe. Vamos ser prudentes, vamos ser como as virgens inteligentes que estavam sempre preparadas com azeite nas suas lanternas para receber o noivo quando ele voltasse. E o azeite dessa parábola contada por Jesus nada mais é do que o Espírito Santo, que é uma das representações do Espírito Santo, é o azeite. Veremos isso também. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, qual o livro anterior? O Evangelho de Lucas, né? Não há grandes discussões na academia sobre quem tenha sido o autor do Evangelho de Lucas, Lucas mesmo, né? O médico Lucas, que o livro de Atos, que também foi escrito por ele, narra quando Paulo o encontrou lá em Troade, e a partir dali o livro muda da terceira pessoa, eles, para a segunda pessoa, nós. Ele se inclui, o narrador se inclui na narrativa. É uma parte muito interessante do livro que veremos depois. Então Lucas, o autor do livro, disse a alguém chamado Teófilo o seguinte: escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém. Durante aquele período de 40 dias, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Aquela promessa que ele deu lá em João capítulo 14, que eu acabei de ler. Que quando ele fosse para o Pai, ele iria enviar o seu Espírito. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E a palavra grega baptizo significa mergulhar. Vocês serão mergulhados no Espírito Santo. Assim como nós batistas batizamos por imersão. Quando você é batizado por imersão, você entra totalmente dentro da água, você fica coberto pela água, representando o sepultamento da sua velha natureza, e depois você sai da água, é puxado para fora da água, como nós somos puxados de volta para a vida quando cremos no Senhor Jesus. E da mesma forma que somos envolvidos pela água no batismo nas águas, seremos envolvidos pelo Espírito Santo no batismo do Espírito Santo. Como disse Jesus lá em João 3 para Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E do Espírito, ele já avisava lá atrás que seria necessário termos o Espírito. Até porque quem nos convence do nosso pecado é o Espírito. É impossível você crer em Deus se não for pelo Espírito de Deus, porque nós, espiritualmente falando, estamos mortos, incapazes de fazer a escolha que nos dará a vida eterna. É necessário que Deus venha na sua graça preveniente e nos encha da presença do Espírito, para que o Espírito nos convença. É verdade, clame ao Senhor. E todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Mas você precisa clamar, senão continua morto. Nem todos somos filhos de Deus, costumo repetir isso aqui. Lá em João capítulo 1, aqueles que o receberam, foi-lhes dado serem chamados filhos de Deus. E uma das funções do Espírito Santo é justamente confirmar em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Quando a dúvida vem, né, os desafios da vida, o Espírito Santo é quem nos consola, não, aguenta firme aí que o Senhor está contigo. Serão batizados com o Espírito Santo. Então, versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha o problema do foco.
Problema das prioridades. Qual era a prioridade daqueles homens? A restituição do reino de Israel. Um novo rei Davi, que derrotasse os inimigos. Alguém que levantasse o povo de Israel contra a dominação romana. Era isso que eles queriam. Mas não era isso que Jesus veio oferecer. Tanto que ele disse para Pôncio Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu falava para o meu pai, ele mandava um exército de anjos para me libertar. Não, meu reino não é daqui. Mas os seus discípulos ainda não tinham entendido, porque eles perguntaram para ele, Jesus: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, não é função nossa ficar procurando. Será que vai ser em 2030? Não interessa. A gente tem que estar preparado. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a pouco. Ou pode ser daqui a 1000 anos. Não importa. Quer dizer, daqui a 1000 anos a gente já não vai estar mais aqui. Mas o fato é que, enquanto estivermos aqui, temos que estar preparados. E aí, então, ele traz de volta para o foco. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Eu também ficaria. Eu acho que você também ficaria, né? A não ser que você fechasse os olhos, você não quero ver, eu não quero ver. Não tem isso, que a criança fecha os olhos, acha que porque ela não está vendo, não existe? Aí, caralho. Uau! Uau! Uma nuvem o encobriu da vista deles, mas eles continuaram com os olhos fixos no céu, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, é uma dica de que são anjos, né? E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa foi a ascensão de Jesus. Mas a história não termina aí. A história só está começando. Porque logo em seguida virá a descida do Espírito Santo. Então, para que houvesse a descida do Espírito Santo, foi necessário que houvesse antes a ascensão de Jesus aos céus, que nós acabamos de ler aqui. E foram só 10 dias de intervalo. 10 dias depois de Jesus ascender aos céus, no 40º dia da sua permanência entre nós após a sua ressurreição, que o Espírito Santo desceu. E desceu no dia inicial de uma festa judaica, a festa da colheita. E da mesma forma que a Páscoa atraía muitos peregrinos a Jerusalém, a festa da colheita também atraía muitos peregrinos. Então estava cheio de peregrino. Parecia até Veneza no verão, não consegue nem andar de tanta gente que fica lá. Não vá para Veneza no verão. Não faça isso. É muito ruim. Estava cheio. Não foi à toa. Deus sabia perfeitamente o que aconteceria. Ele planejou antecipadamente aquilo. Essa festa da colheita era conhecida naquela época, e é conhecida até hoje, como Pentecostes, que é uma palavra grega que significa 50º. Porque era o 50º dia após a sexta-feira da Páscoa judaica, o sábado, o Shabá da Páscoa. Aí, 50 dias depois do Shabá, começava a festa da colheita. Alguns chamam de festa dos ramos, outros chamam de festa das cabanas, enfim, festa das colheitas. Aí não tem erro. Tudo planejado por Deus. Então, vamos ver, em Atos 2, como é que foi essa descida. Chegando o dia de Pentecostes, já expliquei o que é,
Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Não era da vontade deles. Era uma ação soberana de Deus. E outra coisa, eles estavam falando em línguas de homens. Não estavam falando em línguas estranhas. Então, já começa por aí. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar sânscrito antigo, russo, tá bom, vou pegar leve, italiano. Não. Algumas pessoas até falam, mas é raro. Então, a gente não pode misturar as coisas. São coisas diferentes. São manifestações diferentes do poder de Deus. Não é que a outra não exista, não. Existe sim, a gente vai ver. Mas é outra história. O que está acontecendo aqui é uma manifestação do Espírito Santo com um propósito muito claro, muito específico. Atrair aqueles judeus que estavam ali naquela região para a festa, porque eles começaram a ouvir a adoração nos seus idiomas maternos. Olha só o que a palavra de Deus diz. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, mundo romano, tá? Lógico. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Sim, qual o problema de serem galileus? Porque a Galileia era uma parte muito pobre daquela região, ali da Palestina, muito pobre. Não se esperava que alguém da Galileia aprendesse a falar qualquer outra língua, muito mais as línguas de todas as regiões do Império Romano. Aquilo não era esperado. Não tinha ninguém formado em Harvard ali. Então, se são galileus, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que é que isso significa? O que é que isso significa? Eu não vou pedir que você pergunte para a pessoa do seu lado o que é que isso significa. Mas eu vou pedir que você pergunte para você mesmo. Pare e pensa um pouco. O que é que isso significa? Você sabe dizer o significado da descida do Espírito Santo sobre a sua vida? Qual é o impacto que isso traz? Você sabe? A gente tem uma ideia, mas a gente precisa se aprofundar nessa ideia para saber aplicá-la. Se você não sabe aplicar, se você não sabe utilizar uma ferramenta, aquela ferramenta não vale para nada. Quando eu era criança, eu brincava com... Toda criança brincava de revólver naquele tempo, né? Eu brincava com uma pistola. Tinha uma pistola na minha casa, eu ficava brincando com a pistola. Anos... E era uma Luger. Sabe aquela de filme de Segunda Guerra? Né, que levanta assim a parte de cima, em vez do... não vou entrar nesses detalhes, não. Cara, eu era fascinado com aquela pistola. Anos depois, eu fui saber que a pistola era de verdade. Só não tinha munição, por isso que meu pai largou em qualquer lugar, não tinha munição para ela. As armas dele ficavam trancadas, óbvio. O que não me impediu de pegar, mas essa é outra história. Foi mais tarde. Aliás, está até hoje comigo, uma delas. Era do meu avô, passou para o meu pai, agora está comigo. Tá? Devidamente registrada, graças a Deus. Mas eu não uso. Está em casa mais como uma relíquia, né? Uma recordação
né, do meu pai e do meu avô. Na minha mão, aquilo ali, no máximo, eu podia usar para bater na cabeça de alguém. Eu não sabia o que era aquilo. Não sabia como funcionava. Não tinha nem munição. Qual era o risco? Cair no meu pé. Doer, perder uma unha. O Espírito Santo, ele quer agir na sua vida. Mas ele pode ser para você como uma arma que você não sabe usar. E a utilidade dele vai ser muito pequena. Muito menor do que a utilidade que poderia ter se você buscasse nele mesmo a sabedoria para compreender como utilizar o Espírito Santo. Ou, melhor dizendo, como se deixar ser utilizado pelo Espírito Santo. E é por isso que eu digo que não é só uma questão de falar em línguas estranhas ou em línguas dos homens. Não é isso. Isso, tanto falar nas línguas daqueles povos todos, quanto falar nas línguas dos anjos, são duas manifestações do Espírito Santo, mas tem várias outras. Por exemplo, às vezes me perguntam, Leonardo, Igreja Batista acredita no Espírito Santo? Claro. Igreja Batista acredita nos dons do Espírito Santo? Claro. Então por que vocês não falam em línguas? Ué, porque Paulo falou para não falar. Hã? Você não leu 1 Coríntios 14, não? Está lá em 1 Coríntios 14. Paulo dizendo que quando você manifesta o dom de falar em línguas dos anjos, você está edificando a sua própria vida. Mas quem está do teu lado não entende o que você está falando, portanto não está sendo edificado. E aí ele diz, vale muito mais você falar numa língua que a pessoa compreenda, para que o Espírito Santo te use, para que ela se encontre com Deus. E ele ainda até diz, se alguém passar e ouvir você falando, vai achar até que você é maluco. Está lá, 1 Coríntios 14. Mas ele complementa, eu falo em línguas dos anjos, e falo talvez mais do que qualquer um aqui. Mas eu faço isso no meu quarto, buscando a minha edificação junto ao Pai. Então temos que buscar sim esse dom, porque ele nos edifica. Mas quando queremos edificar a igreja, precisamos buscar outros dons. O dom da profecia, por exemplo. Não é, profecia não é dom de conhecimento do futuro, não, tá? Segundo Paulo, também em 1 Coríntios 14, profetizar é edificar, consolar. É você cuidar da pessoa, é você admoestar, corrigir, mas fazer isso com autoridade, não com autoritarismo. É o Espírito Santo que capacita você a fazer isso. E aí nós adotamos essa prática. Deveríamos, é verdade, faço um meia-culpa, estimular mais a cada um de nós, em suas casas, buscarem a manifestação desse dom, terem momentos de adoração a Deus. Quando aconteceu comigo, eu era um daqueles que, cara, não acontece comigo isso, deve ter algum problema, né? Até um dia que eu estava ali louvando o Senhor, louvando, coisas tão maravilhosas estavam vindo à minha mente, e eu me percebi falando uma coisa que eu não estava entendendo. Eu sabia que eu estava louvando a Deus, mas eu não entendia o que eu estava falando. E eu estava quieto no meu canto. Ninguém estava empurrando a minha cabeça para baixo, ou tentando me derrubar. Eu estava quieto no meu canto, louvando a Deus. Então, se você ficar quieto no seu canto, louvando a Deus, e permitir que o Espírito Santo flua através de você, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai começar a louvar ao Pai em seu nome, ali usando a sua boca, a sua voz, na língua dele. E isso é edificante. Isso é edificante. Isso transforma a gente. Mas isso é só uma manifestação. Só uma manifestação. O que importa é você estar pronto
para se deixar usar pelo Espírito Santo. No Pentecostes, se cumpriu a profecia de Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E aí, pulando 3 versículos, no 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Mas, como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 14 e 15, como invocarão ao Senhor se não crerem nele? E como crerão naquele em que nunca ouviram falar? E como ouvirão falar dele se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, começaram a adorar a Deus, a louvar a Deus, a engrandecer o nome de Deus nos mais variados idiomas daquela época. Mas isso não foi um fim em si mesmo. Isso foi para atrair aquelas outras pessoas. E ao serem atraídas, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a testemunhar. Porque nós lemos lá em Atos 1:8. Está ali, está pequenininho, mas dá para ler. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Esse é o propósito mais importante da presença do Espírito Santo na sua vida. Não é fazer você se sentir mais espiritual do que seu irmãozinho que não fala em línguas. É para que você testemunhe do poder de Deus. Que foi o que Pedro fez. Aí Pedro, em seguida, lá em Atos capítulo 2, versículos 14 a 41, ele pregou sobre a salvação. Cheio do poder de Deus, começou a fazer o quê? Aquilo que a gente faz. Falar que Jesus é o Filho de Deus, é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que veio sob a forma humana para morrer pelos nossos pecados, nos libertar do poder do pecado, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, e nós aqui somos testemunhas disso. E depois dele pregar isso tudo, você pode ler a pregação dele toda aqui, na sua Bíblia, aquele pessoal, uau, e aí? O que a gente tem que fazer? Parece óbvio, né? Mas, gente, só é óbvio para quem já sabe. Quem não sabe não é óbvio. Alguém tem que dizer. E aí Pedro disse, versículo 38 do capítulo 2, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, batismo nas águas, e receberão o dom do Espírito Santo. Ele nem usa o termo batismo. Receberão o dom do Espírito Santo. E qual o resultado de uma pregação cheia do poder de Deus? Versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ah, meus irmãos, 3.000 pessoas, acredita-se, pelos cálculos que o pessoal faz, que tinha cerca de 120 discípulos naquele local. 120 discípulos adorando ao Senhor nas mais variadas línguas, mas um deles precisou se levantar e testemunhar. Porque como clamarão, e inclusive Pedro usou esse texto de Joel na pregação dele, como clamarão a alguém em quem não creram? Então foi necessário pregar, é necessário que você pregue. Ah, eu não, tem outros para fazerem isso. Não, você também, todos nós. Essa é a primeira missão que o Espírito Santo dá para a gente. Testemunhar, e serão minhas testemunhas. Qual é a sua motivação para buscar o Espírito Santo? Sentir alegria? É bom. Sentir que Deus te ama? Fantástico.
demonstrar que é uma pessoa espiritual, pensa de novo. Tenta outra vez. Não. O Espírito Santo não vem para nos encher de glória. Ele vem para que nós sejamos um veículo da glória dele. A glória é dele. Então você tem que se perguntar: eu quero buscar o Espírito Santo? Quero. Eu quero manifestar o poder de Deus? Quero. Para quê? Para quê que você quer? Em primeiro lugar, veremos, são muitas colocações. A gente vai ficar aqui uns 3 meses falando sobre isso. 3 meses. Pô, o livro de Atos tem 28 capítulos. Não serão 28 domingos, podem ficar tranquilos. Em média, 2 a 3 capítulos por domingo. Ficaríamos lendo tudo? Não. É buscando a aplicação prática de eventos que estavam acontecendo, que aconteceram, o que isso diz para a gente, como é que a gente aplica isso na nossa vida. E o que lemos hoje nos mostra claramente que devemos sim buscar o Espírito Santo, devemos sim buscar essa plenitude do Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas, para levarmos a mensagem da salvação a outras pessoas. Não é para se omitir, não é para se engrandecer, mas também não é para se omitir, se esconder, é para anunciar as maravilhas do Senhor. Essa é a primeira lição prática. E aí eu quero perguntar para você: quem está junto comigo nessa? Quem é que quer buscar mais do Espírito Santo aqui? Eu estou sentindo uma falta. Então, eu peço que você agora baixe as suas mãos, feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Eu quero propor a você que nós clamemos todos os dias ao Senhor, não importa o tempo que você faça isso, mas que todos os dias você fixe sua mente em Deus e clame ao Senhor: Pai, derrama sobre mim o teu Espírito. Eu quero sentir a tua presença de uma forma diferente. Eu quero ser cheio do teu poder para poder testemunhar. Me capacita, Senhor. Tira de mim a timidez, tira de mim a vergonha. Dá-me intrepidez para falar a tua palavra. Clame ao Senhor desta forma e eu creio que o Senhor te responderá.